Vamos tirar um momento para celebrar novos começos. Foi assim que o CEO, um desses Golden Retrievers do LinkedIn, com hobby de cripto, cantou no microfone de lapela como se estivesse anunciando chá de revelação. 70 de nós, espremidos no centro de convenções, luz fluorescente ruim, café morno e aquele sorriso travado do RH que no Brasil inteiro significa a mesma coisa, vem bomba. Aí ele soltou. Tomamos a difícil decisão de otimizar nossas operações. Otimizar, palavra que soa como lavagem intestinal corporativa. Meu nome apareceu em quarto na lista. Agradecemos a ela pelos anos de serviço. Foi assim que estava no slide. E alguém nem se deu o trabalho de revisar o pronome antes de projetar. Eu, Rafael, nem ouvi o resto. Só um sopro oco no ouvido. As mãos gelaram daquele jeito que me visita quando estou prestes a desmaiar ou a arruinar o dia de alguém. Nenhum aviso, nenhum papo prévio. Só a ejeção súbita diante de 70 colegas que me viram, por 15 anos, segurar no silêncio os contratos mais temperamentais e regulados com órgãos federais e projetos ligados à defesa. Eu era o resolvedor, o corta-fogo da madrugada, o cara que fazia a papelada dançar certinho para nenhum fiscal transformar a empresa em picadinho. Mas, para esse novo CEO, sorriso de pitch e olhar de planilha, eu era gordura em futuro enxuto. Alguém bateu palmas, outros acompanharam. Reflexo condicionado. Aplauso robótico. Acho que alguém até disse, você dá a volta por cima. Voltar de onde? Soco no estômago, em horário comercial. 15 anos reduzidos a uma linha de PowerPoint. O RH me estendeu uma bolinha anti-estresse com a marca da empresa e uma caixa de papelão, como se eu fosse chorar e abraçar alguém. Não chorei, não abracei. Eu, Rafael, só assenti uma vez, como quem é dispensado do júri, e saí pela porta lateral. Só que a história de verdade começa no elevador. Tirei o celular do bolso e entrei no portal de conformidade. 2 etapas de autenticação. Biometria do polegar. Passphrase. Sessão segura inicializada. Rolei até o formulário 1916B. Alteração de status do OR. Efeito imediato. Cliquei em enviar. Pipocou um aviso. Atenção! O envio iniciará a ordem de paralisação em todos os contratos que exigem supervisão ativa de conformidade. Confirmei. As portas do elevador abriram e eu saí livre. O que eles não entenderam, o que ninguém naquele time lustroso de liderança se deu ao trabalho de checar, é que eu, Rafael, não era só o cara que mantinha os arquivos em ordem e mandava lembrete simpático de renovação. Eu era o oficial responsável, OR, nomeado, registrado em todo projeto federal e de defesa adjacente que a empresa tinha. Legalmente, em sistema, em papel timbrado e, como eu gosto de dizer, em sangue. E quando o emprego do OR termina, os regulamentos são claros. A empresa tem 24 horas para notificar o órgão fiscalizador e disparar ordem de paralisação obrigatória. Não é opcional. Não é vamos conversar. É lei, daquelas com dente, e multa por hora afiada o suficiente para sangrar uma empresa em uma semana. Não precisei dizer isso na reunião. Não precisei discutir, nem implorar por dignidade. Eu só precisei apertar um botão. Quando cheguei na garagem, a Char já tinha me enviado por e-mail o resumo de desligamento e um link de pesquisa pedindo feedback sobre a experiência de transição. Quase ri. Deletei e desliguei o celular. Deixei o silêncio trabalhar. Porque quando eles entendessem o que eu, Rafael, tinha acabado de fazer e o que tinham de fato perdido, já seria tarde para consertar sem mim. E eu não estava generoso. Às 8h47 do dia seguinte, veio o primeiro sussurro no Slack. Mais alguém bloqueado no projeto Merlin? Às 9h02, outro ping, dessa vez do pessoal do Fuso de Brasília.
FedCloud fora. Bandeira de compliance na tela de login. Às 10h30, tiraram todos os engenheiros de projetos federais e de defesa. Não pausaram. Arrancaram. Times inteiros foram realocados para revisão de documentação interna, que em idioma de RH significa: senta aí e finge que está tudo normal enquanto a gente implora um milagre para o jurídico. O painel de conformidade, que costumava ser um mar de cheque verde, piscou como um Natal em AVC. Vermelho, vermelho, vermelho. Não conforme, não conforme. Pendente de reinstalação do OR titular. Demorou menos de 12 horas para a detonação silenciosa atravessar as tripas da empresa. Pontualmente, às 12h12, um e-mail muito calmo e muito curto pousou na caixa do jurídico. Sem logo, sem espuma, só Times New Roman preto e uma linha única do órgão de supervisão. Sua organização deixou de ser considerada conforme para trabalhos com contratos federais e de defesa, conforme marcos regulatórios aplicáveis. Sem assinatura, só um número de referência e um PDF anexado, detalhando a ordem de paralisação já em vigor desde 17h52 do dia anterior, exatamente 27 minutos depois de eu entrar no elevador e submeter o formulário. O PDF incluía acréscimo de penalidades, R100, 00 por hora, relógio correndo. Eu, Rafael, estava em casa de roupão, assistindo tudo como um descarrilamento em câmera lenta. Chá na mão, pés para cima, LinkedIn pegando fogo. Notificações empilhadas, feito Jenga. Sinto muito pelo que aconteceu. Se eu puder ajudar... Eles realmente te desligaram? Que absurdo, você sempre teve aquela energia de superpoder silencioso. Silencioso, sim. Impotente. Jamais. Pings foram chegando de ex-colegas, engenheiros, líderes de projeto, até uns PMs que eu mal tolerava, tentando parecer casuais enquanto sondavam. Fala, Rafa, pergunta rápida. Tinha algo teu que podia travar compliance? Ei, R. Lembra quem assumiu sua parte na matriz de risco DD? Você, por acaso, ainda tem acesso ao portal legado do JCat 17? Deixei todos no lido. E não era soberba. Soberba é quando você ganha no quiz do bar. Aquilo ali era justiça limpa e fria. Não vingança, não sabotagem. Consequência: tranquila, elegante, inevitável. Enquanto isso, os canais públicos do Slack viraram jardins do caos. Devs brigando por credenciais, PMs gritando sobre prazos, alguém tentou escalar para o TI e recebeu de volta um print da mensagem de erro do compliance. Ação negada, oficial responsável inativo, sem substituto cadastrado. Sem substituto porque ninguém pensou em cadastrar um. E por que pensariam? Eu nunca fiz cena. Nunca joguei política, nunca pedi troca de cargo com fanfarra. Eu, Rafael, só fazia meu trabalho tão bem que ninguém lembrava como eu fazia, até eu parar de fazer. Em algum canto envidraçado, eu imaginei o CEO apertando os olhos para aquele e-mail e se perguntando como uma empresa que vive anunciando resiliência de nível enterprise foi derrubada por um homem que eles rotularam de não essencial. A verdade estava amanhecendo rápido. Eles não demitiram um administrador. Demitiram a pedra angular. E pedras angulares só viram notícia quando o arco desaba. No meio da tarde, o jurídico deve ter ido atrás do que parecia óbvio demais para ser verdade. E era. Eu, Rafael, não era o zelador do arquivo morto. Eu assinava cada certificação viva da casa. Em sistema, no SEI, no módulo de GRC, no que fosse. Meus tokens eram a fronteira entre o verde e o cinza. E quando o OR sai, a regra entra. Notifica, paralisa, multa, repactua. Eles podiam berrar inovação no palco do evento, mas o relógio, que importava, era o do PDF. Tic-tac a 100 mil por hora. Charme mandou outro e-mail com um resumo da separação.
e um link para a pesquisa de satisfação da experiência de desligamento. Deletei, desliguei o push e deixei a casa ficar silenciosa. Porque eu sabia, e agora eles também começavam a saber, que sem mim não tinha chave de ignição. E eu, Rafael, não estava com pressa. A primeira correnteza de boatos correu por fora da empresa em tempo recorde. Gente de fornecedores me escreveu do pessoal para não comprometer domínio corporativo. Rafa, você que era o OR titular, confere? Ouvi falar em ordem de paralisação. Eu mantive o ritmo da respiração, como nos testes de estresse que eu mesmo desenhei, e repeti mentalmente: não é pessoal, é governança, é processo, é a exigência que eu coloquei na casa para ela nunca quebrar, e que agora, ironicamente, a impedia de fingir que nada aconteceu. Quando anoiteceu, o feed do LinkedIn parecia a Avenida Paulista depois de gol de final, buzinas invisíveis, foguetório verbal, open to work, explorando novas oportunidades. A tradução corporativa para o navio pegou fogo e meu bote sumiu. O diretório da empresa já tinha apagado meu nome como se fosse material radioativo. Só que, no sistema de conformidade, meu ID seguia ativo, aguardando confirmação. Não porque eles esqueceram de me tirar, porque não podiam. Esse era o ponto que ninguém entendia. Demitir não desfaz designação. Para isso, precisa da minha assinatura voluntária. Então eu, Rafael, servi mais chá, encostei o telefone na mesa e deixei o relógio fazer o que relógios fazem. A cada hora de silêncio, a fita métrica do prejuízo crescia. A cada minuto sem "Rafael, precisamos de você", outro diretor descobria que orgulhos não plugam sistemas, que bravatas não dão login, que o slide com novos começos tinha um custo que ninguém precificou. E a noite foi cumprida, para eles. Para mim, foi a primeira em anos sem alarme interno, sem sirene de auditor, sem o impulso de ser sempre a rede de proteção. Eu, Rafael, finalmente pude ouvir o próprio pensamento. O som macio de quem sabe que desta vez não vai consertar o incêndio que não começou. Quando a sexta-feira amanheceu, o pânico já tinha colocado terno e gravata. Exatamente às 7h31, alguém do jurídico mandou um e-mail com bandeira vermelha no assunto. Urgente. Perguntava por que o sistema de governança, risco e conformidade não aceitava mais credenciais. Tentaram o override de administrador. Negado. Resetaram o cache do servidor GRC. Nada. Até o usuário root bateu de frente com a mesma mensagem seca. Acesso restrito ao OR ativo. Cargo vago. Assumiram que era falha técnica. Sempre assumem que é falha. Como se sistemas resolvessem sozinhos entrar em greve na véspera da folha. Reiniciaram o cluster interno 2 vezes. Às 8h15, o CTO entrou na sala de guerra, mastigando meia barra de proteína. Murmurou. Revogamos as credenciais dele no offboarding. E deu de ombros. Como se estivesse acima da folha de pagamento dele. Nem levantou os olhos do celular. O jurídico não deu de ombros. Suaram. Começaram a cavar contratos antigos atrás da mina que explodiu. Um estagiário achou, num PDF empoeirado de 2012, uma linha solitária. Somente o OR nomeado pode certificar, modificar ou desativar o status de conformidade da empresa em sistemas regulados. Foi o clique. Perceberam que não tinham demitido um gerente de projetos ou burocrata de papelada. Tinham arrancado com bisturi a única pessoa entre a empresa e um pelotão de fuzilamento regulatório. Às 9h12, meu celular já registrava 17 chamadas perdidas. 12 do RH, 3 do jurídico, 1 do CEO e a última do próprio CEO. Todas ignoradas. Sem retorno, sem recado. Deixei o silêncio cozinhar. Tentaram resetar minhas credenciais manualmente. O sistema acusou. Tentativa de substituição não autorizada.
Evento reportado. Resultado: algum estagiário do órgão de fiscalização agora tinha um alerta vermelho na fila, indicando que a empresa tentara burlar o próprio compliance. Às 10h47, não era mais adivinhação. Era desespero. A VP de Relações com Clientes cancelou um briefing com subcontratada de defesa porque o selo de conformidade no portal compartilhado tinha ficado cinza. Cinza significa não certificado, e não certificado significa não faturável. Projetos estagnaram, prazos congelaram, orçamentos sangraram. Eu, Rafael, ainda de roupão, mexendo mel no chá, deixava a CNN resmungar no fundo, enquanto atualizava o LinkedIn. Ex-colegas mudavam status para Open to Work, explorando novas oportunidades. Tradução: o navio afundou e estou sem bote. Já não conseguiam nem me mandar e-mail corporativo. Meu nome fora expurgado do diretório como se fosse resíduo tóxico. Mas o detalhe precioso: no sistema, meu ID seguia ativo. Não porque esqueceram de me apagar, mas porque não podiam. Exigia minha assinatura. Voluntária. Regra, não sugestão. Ao meio-dia, começou a sangria de verdade. O Iniciativa de Logística de Defesa disparou o primeiro alerta. Em seguida, 2 empresas aeroespaciais subcontratadas. Depois, uma área sensível de PD ligada a exportações de uso dual. Ao almoço, 6 entidades tinham formalizado não conformidade. 4 congelaram pagamentos. Uma, ágil e fulminante, acionou a cláusula de rompimento. Diante da ordem de paralisação, contrato 445B encontra-se em descumprimento material. Todas as atividades suspensas. Início imediato de indenizações conforme seção 9. 2. Tradução: vocês nos devem dinheiro. Muito. O CFO, sujeito de cardigan, que sempre tratou compliance como música de fundo, desenvolveu um tique no olho esquerdo. Fez a conta, refez, fez de novo. Às 14h, circulava memo interno. Multas em R100. 00 hora. Ação imediata requerida. Incluiu até um relógio correndo no topo. Teatral. Desesperado. Inútil. Convocaram reunião emergencial do conselho. Não por Zoom. Presencial. Quando se voa gente da noite pro dia, é porque a casa pegou fogo. Não estive lá, claro, mas amigos discretos sabem encaminhar sem rastros. O CEO abriu suando, com um slide intitulado Análise da causa raiz da interrupção operacional. Primeiras palavras: problema de média gerência. Sempre começam culpando o meio. Mirou o CTO. Devia saber que revogar credenciais dele causaria cascata. Mirou o jurídico. Por que não havia OR suplente? Mirou o RH. Quem assinou a demissão sem plano de continuidade? Até a diretora de compras. Porque o nome dele ainda constava num contrato de 2015. Todos os imóveis, até que o advogado-geral leu em voz alta a carta de compliance. Designação de OR é intransferível e irrevogável sem confirmação voluntária do atual designado. Na ausência, contratos e certificações ficam inativos. A cláusula tinha meu nome, em tinta. Acharam que o papel era só formalidade, como crachá ou reserva de sala. Não entenderam que eu tinha tecido minha assinatura no DNA de cada processo federal. Agora, os contratos desfaziam-se como suéter em máquina cheia de tesouras. O conselho fez só uma pergunta: existe forma de restabelecer o acesso dele? O jurídico hesitou. Sim, mas... O mas caiu como trem sem freio. Ele precisa aceitar voluntariamente por escrito. O sistema registra intenção. Se não estiver disposto, é bloqueado. Silêncio. Imagina o cheiro de marcador seco, café queimado e pânico cru. O extintor tinha saído pela porta no dia anterior, de terno simples e semblante tranquilo. Enquanto discutiam cabeças, eu, Rafael, estava em casa, respirando fundo. Pensei nos plantões que virei
nos contratos que salvei de multas internacionais, nos fornecedores duvidosos que barrei antes que virassem escândalo. Fiz porque acreditava na missão. Acreditava em construir algo que valesse proteger. Mas essa crença morreu quando me entregaram uma caixa de papelão e chamaram de refresh. Agora, a sujeira era deles. E eu não entregaria nem pano. Às 18h17, ainda naquela sexta, alguém do TI tentou força bruta. Acessou o console de gestão do GRC, abriu o update forçado. Tiraram meu nome, designaram substituto da shortlist interna, gente com buzzwords no currículo, mas sem clearance histórico. O sistema deixou brincar. Menus abriam, nomes preenchiam. Quando clicaram em salvar, a tela respondeu em cinza oficial. Transferência bloqueada. Hora ativo, deve autorizar mudança via formulário 1916-C, assinado. Tentativa não autorizada, reportada conforme CFR 48, seção 9, 406. O jurídico congelou. Alguém arriscou piada sobre falsificar minha assinatura. O CEO, vermelho e exausto, soltou alto. Então forgem a assinatura dele. Silêncio. O advogado-geral, geralmente calmo, parecia 10 anos mais velho, em 10 segundos. Pousou as mãos, voz de vidro. Isso é crime federal. Mínimo 5 anos. Nunca mais discutam isso. Ninguém tossiu por 30 segundos. A ficha caiu. Não havia backdoor, nem patch. Precisavam de mim. Enquanto isso, eu, sereno como gato em sol, abri meu LinkedIn, editei, apaguei, oficial de conformidade sênior, na corporação X. Escrevi, consultor independente em estratégia de risco federal, defesa e sistemas regulados de uso dual. Adicionei linhas simples no resumo. Explorando novas oportunidades, engajamentos seletivos. Não enviei a ninguém. Não precisava. Em 1 hora, as visualizações triplicaram. À noite, 2 e-mails frios de contratadas privadas. Na manhã seguinte, mais 3. Todos curiosos, todos oferecendo consultoria urgente. Um deles escreveu: se você for mesmo o Where que estão comentando, precisamos conversar. Enquanto isso, lá, a negação reinava. O CEO ordenou que o PR redigisse nota. Turbulência regulatória inesperada. Parceria ativa com agências federais. Palavras ocas, contratantes já estavam se retirando. Dentro da empresa, moral colapsava como pulmão ruim. Times embaralhados, acessos suspensos. COO tentou motivar no Slack. Resiliência na adversidade. Alguém respondeu com GIF da orquestra do Titanic tocando. 8 dezenas de reações. Enquanto gastavam fortuna com consultores externos para dissecar meu próprio regulamento, só um trecho importava. Toda a reinstalação do WAR requer intenção inequívoca e voluntária. Ou seja, mesmo se me implorassem, mesmo se oferecessem recontratação com fanfarra, se não houvesse clareza voluntária, o sistema barraria. E eu não atendi a ligação. Na segunda, 809, o Império levou o primeiro soco real. Um contrato de 14 milhões, anos em preparação, meses de rollout, essencial para o Q4, caiu. A agência rescindiu em linguagem burocrática. Devido à atual não conformidade de designação de OR, este escritório rescinde contrato AA.774. Tradução: vocês demitiram quem podia assinar. Agora estão radioativos. Tchau. Explosão na sala executiva. CFO tentou giro. Atrasos contratuais temporários. Ninguém engoliu. Nem conselho, nem clientes, nem investidores, que já rondavam feito hienas desde o vazamento da ordem de paralisação. Ao meio-dia, Relações com Acionistas soltou alerta. Call de resultados trimestrais será reestruturado para tratar de turbulência regulatória. Código para: não sabemos se podemos lucrar. Às 14h, chegou a mensagem, não direta. Veio por Mônica, ex-colega do risco, agora consultora em firma atrelada ao contrato recém-cancelado. Cabeça boa,
Almoçávamos no depósito quando o refeitório lotava. Ela. Ele quer falar. Disse que é urgente. Quer consertar? Passo o número? Fitei a tela. Digitei. Diz que estou ocupado consultando. Deletei. Deixei no lido. Não por birra. Por precisão. Porque não era raiva. Era poder. Pela primeira vez, eu não era a fita adesiva que cobria buracos. Eu era o portão. E a chave era minha. O que eles não lembravam? Fui eu quem reescreveu a cláusula 9A. 8 anos atrás. Depois de quase desastre de exportação. Reinstalação de OR deve ser iniciada voluntariamente pelo titular. Caso considerado não disposto, a cadeira fica congelada por 6 meses. Se eu declarasse não retorno, era lápide. 6 meses no cemitério dos contratos federais. Sem atalho, sem procurador. Então bebi aquele silêncio. Por 15 anos, feriados viraram auditoria. Fins de semana viraram recuperação de desastres. Salvei negócios que eles mesmos implodiriam. Recebi uma caixa de papelão como prêmio. Agora, contratos suspensos, ações deslizando como gelo em para-brisas quente. E eu, Rafael, finalmente estável. Intocável. Mônica insistiu. Ele jura que é sério. Onde quiser, quando quiser, quer pedir desculpa. Não respondi. Porque desculpa não é assinatura. E reinstalação exige algo que eles não podem comprar. Vontade. Na terça-feira, a máquina de spin já tinha queimado a embreagem. Desespero começou a escorrer pelas frestas das cadeiras de couro de R$ 5.000. Às 9h03, recebi um e-mail de um endereço estranho, claramente escrito por um estagiário com sobrenome duplo. O assunto: proposta de reintegração, designação temporária. O corpo parecia mastigado por jurídico e PR durante um ataque de ansiedade. Gostaríamos de convidá-lo formalmente a reassumir, em caráter transitório, a função de OR, para auxiliar na restauração dos sistemas e facilitar a resolução das pendências regulatórias. Duração: 60 dias. Remuneração: salário atual, Pleasant 20. Esperamos reconstruir confiança e colaborar em boa-fé. Sem desculpas, sem menção ao espetáculo público da minha demissão. Sem reconhecimento da tentativa de forjar minha assinatura 72 horas antes. Só 60 dias. Band-aid em ferida de bala. Não respondi. 5 horas depois, a COO ligou de número bloqueado. Voz sempre polida, MBA na ponta da língua, emoção de peixe morto. Deixou o recado. Estamos oferecendo contrato de consultoria, triplo do seu último salário, trabalho remoto, discrição total, só algumas assinaturas e relatórios. Em troca, confidencialidade absoluta. Podemos fazer isso de forma limpa, fácil. Fácil. Palavra que cortou como papel na pele. 15 anos limpando sujeira deles e agora queriam fácil. Esperei um dia inteiro antes de reagir. E quando o fiz, não falei com ela. Encaminhei o áudio ao meu advogado. Ele redigiu resposta formal. Cliente está aberto a discutir engajamento, condicionado ao envio integral dos termos por escrito. Observação. A partir deste momento, todas as comunicações devem incluir representação legal. 15 minutos após o envio, a COO tentou ligar de novo. Dessa vez, sem recado. Naquela noite, os logs internos do Slack vazaram para um Discord privado de ex-funcionários. Entre piadas e memes, surgiu um rascunho de sumário de diretoria. Nada lisonjeiro. Projeções de receita em colapso, outro contrato de 6 milhões suspenso, governo abrindo auditoria sobre subcontratadas. Um diretor já tinha renunciado. 2 sob investigação de falha de governança. E no meio do documento, escondido como coágulo atrás de sorriso, resolução depende da cooperação do OR. Status atual: não responsivo. Recomendação: oferecer prêmio de retenção. Considerar contenção legal, se necessário. Contenção legal.
Queriam me conter. Imprimi aquele trecho não como prova, mas como prazer. Emoldurei e pendurei ao lado da minha mesa, entre a caneca que diz café primeiro, caos depois, e o certificado de 2014, quando detectei fraude de faturamento antes de virar caso de receita. Porque esse sempre foi o jogo. Eu construí os trilhos. Eu assinei a matriz de risco. Eu tapei os buracos. E eles acharam que eu cederia por 3 vezes o salário e uma camada de silêncio. Não. Não se tratava de ajudar. Tratava-se de alavanca. E alavanca não se ergue. Se posiciona. Cada hora sem resposta custava 6 dígitos. Cada minuto de silêncio arrastava o CEO mais perto do cadafalso. O conselho já afiava cordas por trás das portas. Eles não me ofereciam boia. Imploravam pelo privilégio de não afundar. Um dia depois, marcaram reunião de colaboração em boa fé. Tradução: estamos sangrando. Venha antes do paciente morrer. Eu disse que consideraria. Meu jeito de dizer, apareço quando eu quiser. E quando o dia chegou, não corri. A reunião era às 10h. Entrei às 10h23. Sem cena, sem porta batida. Só passos silenciosos no carpete, até a sala cheia de ternos e saltos altos. O ar tão pesado que podia ser fatiado em dividendos. O CEO berrava quando me viu. Travou no meio da frase e cuspiu. Você não tem ideia do estrago que causou? Contratos, empregos, valor para acionistas. Não terminou. O advogado da empresa levantou tão rápido que a cadeira arrastou alto no piso brilhante. Segurou o braço do CEO como quem evita queimar-se numa fogueira. Pare! A sala congelou. Voz baixa, mas que ecoou em cada canto de vidro. Ele é o único que pode assinar a reintegração. Não um dos. Não o melhor. O único. Todos olharam para mim. Não para meu rosto, para minhas mãos. As mãos que agora eram ponte entre eles e o bloqueio que devorava milhões por hora. Não me sentei. Não sorri. Não falei. Pousei minha pasta na mesa. Devagar. Para o couro ranger, no silêncio. Abri o caderno. Cliquei a caneta. Comecei a escrever. Não para eles. Para mim. Deixei que se perguntassem se eram anotações, lista de exigências ou registro para o governo. O CEO abriu a boca. O advogado cortou. Qualquer coisa dita aqui pode soar como coação. Estamos além do ponto de negociação sem consentimento voluntário. A frase ficou suspensa. Consentimento voluntário. Lâmina de guilhotina. Passei o olhar pela sala. Diretores remexendo-se, COO encarando a madeira da mesa como se fosse saída. CFO, tamborilando caneta, frenético. Calculava quanto cada minuto custava. Eu, Rafael, sereno, porque sabia desde o elevador. Todas as cartas estavam na minha mão. Esperei cada olhar pousar em mim 2 vezes, primeiro de choque, depois de reconhecimento sufocante. Então puxei uma folha da pasta e deslizei pelo tampo envernizado. 3 tópicos, só 3. Pagamento de 7 dígitos em até 48 horas. Benefícios integrais reinstaurados retroativamente. Saúde, previdência, ações. Renúncia imediata do CEO antes da tinta secar na minha reintegração. Sem espaço para debate. Embaixo, última linha em minha letra firme. Recusa resultará em notificação oficial de não retorno, conforme cláusula 9A. Congelamento por 6 meses. Inapelável. Recostei-me. A escolha é de vocês. O CEO engasgou, ensaiando insulto. O advogado cortou. Ele tem razão. Cláusula 9A congela. Nenhum tribunal, nenhuma agência, nenhum recurso emergencial pode contornar. 6 meses. Silêncio. O tipo que engole som. Vi pesarem os números. Perder dezenas de milhões em meio-dia ou transferir uma parte gorda para minha conta em 48 horas. Humilhação de perder o Golden Boy. Ou de explicar a acionistas por que nada funcionava. CFO parou a caneta. COO ergueu os olhos. O presidente do conselho inclinou-se à frente. Fixo no papel,
como se fosse bote salva-vidas. Façam. O CEO abriu a boca. O olhar do presidente o pregou na cadeira. Não comemorei. Não sorri. Tirei da pasta minha caneta de prata. Presente que me dei no primeiro grande caso ganho. Assinei os formulários de reintegração com a mesma calma de quando apertei enviar no elevador. Sem discurso. Sem gesto. Coloquei a caneta na mesa. Levantei, deslizei o documento para o advogado. E saí. Sem olhar para trás. Sem palavra. Só o clique da porta do conselho se fechando, trancando-os com as consequências que criei. E o vácuo que deixei.